Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Web Rádio Cristo Consolador, ao programa Viver ao Mundo, que vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. Sejam bem-vindos, boa noite, Ana Lu, boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia, boa noite, Ana Lu, boa noite a todos que estão aqui conosco, mais uma noite de estudos, e aqueles que nos assistirão depois também. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite a todos os nossos amigos. Mais uma noite estudando a doutrina espírita. E isso é muito bom. Boa noite, minha tia linda. Seja bem-vinda. Tia Édila. Tia Édila aí, firme e forte conosco. Bom ver a senhora por aqui, minha tia. E antes de começarmos os nossos trabalhos, vamos orar. Zé Mauro, você faz para a gente a prece? Faço. Então vamos silenciar nossa mente e abrir os nossos corações, dando graças a Deus, graças ao nosso Mestre Jesus, agradecendo aos nossos guias e todos aqueles irmãos desencarnados que estarão acompanhando o estudo, e aqueles irmãos que vieram, trabalhadores da luz, nos auxiliar, certamente, junto a cada um de nós, possamos ter mais uma noite de estudo, que isso acrescente algo mais naquela gotinha que vai caindo e de gota em gota vamos nos enchendo da sabedoria, dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. E antes de começarmos, não esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho, que isso é muito importante para a rádio, muito importante também para o programa. Não esqueçam. E vamos lá. Hoje o programa vai falar sobre Jesus no dia a dia, nas nossas vidas. E aí nós vamos recordar um pouquinho da história do Mestre amado, que há mais de 2000 anos, quando Maria estava para dar a luz a Jesus, né, o nosso Salvador, era um período de recenseamento, e a cidade de Belém ela estava cheia, e aí não havia vagas para hospedar Maria e José. As hospedarias estavam cheias por causa do censo, ela com aquele barrigão enorme, já de 9 meses, e eles procuraram e não encontraram lugar para se hospedar. Não havia lugar para Jesus nascer. Não havia lugar para receber o Salvador, o nosso Salvador. E aí vem a pergunta. Mais de 2000 anos se passaram, e nós? Será que nós já temos lugar no nosso coração para que Jesus nasça em nós? Ou será que ainda estamos do mesmo jeito que aquelas hospedarias, sem lugar para Jesus nascer,
ocupando os nossos corações com coisas outras que são perecíveis. Jesus, ele é um cavalheiro educado. Ele bate a porta antes de entrar. Então, cabe a nós abrir essa porta na hora que ele está batendo e permitir que ele entre em nossos corações. Porque esse nascimento de Jesus, ele é individual. Jesus nasce para cada um de nós em momentos diferentes. E, geralmente, ele nasce no momento de dor. E aquela dor que traz grande aprendizado. Tem um livro editado pela FEB, O Entorno do Mestre, pelo Espírito Vinícius, que fala mais ou menos assim. Já que esse nascimento de Jesus ele é individual, muito particular de cada um, então, se perguntarmos a Paulo aonde Jesus nasceu, ele vai dizer que Jesus nasceu para ele na estrada de Damasco. E vai dizer, vai completar a frase, que já não sou, mas sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se perguntar para Maria de Magdala, né, Maria Madalena, quando Jesus nasceu, ela vai dizer que foi quando ele estendeu as mãos para ela, quando todo mundo estava dando as costas para ela. Ali Jesus nasceu para ela. Se perguntar para Pedro quando foi que Jesus nasceu, ele vai dizer que Jesus nasceu depois, quando o galo cantou, após ele ter negado o mestre 3 vezes. Se perguntar a Zaqueu, o chefe dos publicanos, ele vai dizer que foi ali, em Jericó, quando ele subiu numa árvore para ver o mestre passar. Simplesmente ele estava ali, se contentando em ver o mestre. E Jesus olhou para ele e falou assim: desce dessa árvore, Zaqueu, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. Ali o mestre nasceu para ele. E se perguntar a Tomé, ele vai dizer que Jesus nasceu quando ele duvidou, né, se era Jesus mesmo que tinha ressuscitado e teve que tocá-lo para poder perceber que realmente era Jesus. Ele teve que ver para crer, para ver para crer que a morte realmente não existe e que ali, naquele momento, ele estava realmente de frente de Jesus, de novamente frente a Jesus. E lembrou da frase do mestre: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se perguntar, finalmente, a Dimas, né, o bom ladrão, ele vai dizer que Jesus nasceu para ele quando ambos estavam no Calvário, ali, cada um preso em uma cruz. E Jesus prometeu que ainda naquele dia eles estariam juntos, na casa de Deus. Então, o nascimento de Jesus, ele trouxe uma nova luz para essas pessoas, traz uma nova luz para cada um de nós, traz uma nova luz para o mundo. E os seus ensinamentos devem servir para transformar a humanidade, o ser humano individualmente, para que a humanidade se transforme. É um ser tão iluminado que ele dividiu o tempo entre antes dele e depois dele, a ser, descer. E se pudéssemos tirar uma fotografia do planeta antes de Jesus nascer e depois da sua vinda, vamos ver que é um mundo totalmente diferente quando ele chegou e quando ele deixou. Nós veríamos o quanto já foi conquistado em seu nome. E quando Jesus disse que o reino de Deus está próximo, ele não estava se referindo, como as pessoas na época acreditaram, que era um lugar físico. Mas sim, ele estava dizendo que o reino de Deus está próximo, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Mais próximo do que isso, impossível. E temos que ter consciência desse reino de Deus que habita dentro de nós para tomarmos posse desse reino. É o buscai e achareis. Então, buscai o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Jesus nasce em nossos corações quando aceitamos os seus ensinamentos e agimos de acordo com as leis do Pai. E assim, nós estamos realmente descobrindo o reino de Deus dentro de nós.
E ter o Mestre em nossos corações nos traz uma proteção enorme, uma certeza do amanhã seguro e nos protege também contra as mazelas que nós vamos passar no nosso dia a dia. E o nosso bate-papo de hoje é exatamente sobre isso, sobre essa influência desse grande mestre teve sobre nós desde o dia do seu nascimento até os nossos dias atuais, o nosso dia a dia. Vamos tentar entender que esse grande ser iluminado, o que a luz que ele traz no nosso dia, e nós ainda ingênuos, vamos botar assim, como somos, ainda não conseguimos absorver e aproveitar toda essa luz, todo esse amor que ele nos entrega a cada dia. Mas, Mauro? Correto, Luzia. Uma bela lembrança aí da chegada do mestre até aqui, né? E nesse tema de hoje, né, Jesus no dia a dia, né? Eu vou começar fazendo alguns comentários baseado naquele livrinho Conduta Espírita que nós já falamos aqui em programas anteriores, que sugerimos que todos tenham esse livro. É um livrinho que pode ser até de cabeceira, são textos curtos. E o capítulo 47, Perante Jesus, tem algumas coisas que trazem ele para o nosso dia a dia. Nós devemos lembrar que em todos os momentos da nossa vida, nós estamos na presença invisível de Jesus. Invisível para nós ainda, né? Jesus está a todo instante nos amparando nas nossas obras do bem e ajustando-nos quando tendemos a pensamentos no mal. Claro, né? Isso acontece através dos nossos guias, dos espíritos amigos, orientados naturalmente conforme a vontade de Jesus, e cabe a nós ouvi-los, né? Ou senti-los em nossa intuição, ou muitas vezes na palavra de alguém. Opa, peraí, por que essa pessoa está me falando isso, né? Tudo isso, é claro, é de acordo com a vontade de Deus, que vai até Jesus, que é o governador do nosso planeta, foi entregue a ele, e através de Jesus vem os espíritos trabalhadores da luz, ou o nosso guia, ou até um espírito amigo que seja autorizado para nos ajudar nesses momentos em que estamos aí, talvez cambaleando para o mal, né? Mas lembremos, como a Luzia até nos falou alguma coisa sobre isso, que Jesus aceitou cuidar de nós, né? Orientar-nos. Ele nos aceitou como seus irmãos. Ele, quando falou em Deus, falou nosso Pai, né? Pai nosso. Irmãos que ele cuidaria, e isso desde os primórdios da criação do nosso planeta. Sendo assim, ele aceitou essa missão antes mesmo que nós estivéssemos aqui habitando o planeta e preparou tudo para nós. É muito amor, né? Muita dedicação. Ele está sempre conosco no nosso dia a dia, de uma forma ou de outra. Nós é que precisamos estar com ele também, não é? Nas menores dúvidas, no uso do nosso livre-arbítrio, devemos buscar qual seria a vontade do nosso mestre, né? Ele é o nosso modelo, afinal de contas. E nós estaremos, assim, trabalhando para promover onde estivermos, seja na congregação, seja na rua, seja no trabalho, na família, em qualquer lugar, a segurança, o abrigo, a felicidade dos irmãos que estiverem convivendo conosco, né? Esse planeta ainda é de provas e expiações, então temos que trabalhar para melhorar isso, né? Com mais amor. Cada um de nós, irmãos, tem um grande potencial de luz no seu coração, porque essa luz vem de Deus, da criação. E o artífice que prepara e cuida dela em nós é o Mestre Jesus. Ele é que está aqui mais perto, cuidando dessa luz que Deus colocou quando nos criou. Nós devemos lembrar que ele não descansa, trabalha e olha por nós a todo instante. E, portanto, não descansemos fugindo ao dever.
O horário de descanso é sagrado, mas após o dever cumprido, né? E nós estamos aqui falando dos deveres materiais, do mundo material, aos quais também cabe responsabilidade, trabalho, descanso, mas aqui falamos daqueles deveres espirituais, os trabalhos de amor, de assistência aos irmãos, de caridade, no nosso caso, de estudo da doutrina, para que possamos aprender. Isso nos ajuda a evoluir, a aceitar muitas coisas e ajuda a nossa reforma íntima. Devemos buscar sempre identificar a posição que cabe a cada um de nós em nosso dia a dia em relação a Jesus, né? Como já falamos aqui, nosso modelo. E assim, nós devemos, por exemplo, evitar confrontos desnecessários, infrutíferos, discussões dentro de casa, na rua, que a gente vê, às vezes, uma besteirinha, um xingamento no trânsito, o pessoal sai do carro e, se bobear, até é um caso de homicídio, né? Então, isso traz ainda muita violência ao nosso mundo. Nós temos que ser os primeiros a mudar se queremos que o mundo mude, né? Nós não podemos imaginar o Cristo igual a nós. Isso é fruto da nossa vaidade, tentando nivelar-se com Cristo. Mas é justamente o contrário. Temos que ter sempre em mente a superioridade dele, lembrarmos dos seus ensinamentos no momento em que algo esteja nos levando a uma decisão difícil, a um momento de sacrifício, né? Mas aí é aquela pergunta que devemos sempre fazer nessas horas, né? Uma decisão dessas. O que faria Jesus aqui no meu lugar? É certo isso? É errado? O que faria Jesus? O que faria Jesus é o certo. Se conseguirmos ter uma ideia do que ele faria, estaremos, então, buscando a forma correta de agir. Tentando a cada oportunidade, assim, nos aproximarmos desse modelo, que nos ensinou exemplificando. Jesus exemplificou praticamente todos os ensinamentos que ele deu. Se procurarmos na história, ele deu o exemplo. Ele não só falou e pregou, ele exemplificou. A gente poderia passar aqui horas falando dos exemplos, né? E ele nos cuida, nos ama infinitamente. Um amor que nem compreendemos, né? Mas ele está em todos os instantes na nossa vida, no nosso dia a dia, de uma forma ou de outra. Todos nós, já conhecedores da doutrina, pelo menos temos alguma noção, devemos lembrar sempre uma realidade que nenhum ceareiro desse campo de trabalho, de inúmeras atividades no campo do amor, da caridade, é imprescindível para as realizações que o Cristo deseja e espera. Ou seja, se um desiste, o outro fará. O que Cristo pretende para nós se realizará de uma forma ou de outra. Todos somos queridos e esperados, por isso, no trabalho doutrinário também, né? Em qualquer de suas diversas faces, que são sempre traduzidas pelas orientações do Mestre Jesus. No caso da Casa Espírita, as orientações aos mentores que chegam até nós. Dentro da nossa família, como falamos aqui, aquela orientação, aquela intuição, aquele soprinho no ouvido, né? Onde for. Então, para o Mestre Jesus, todos somos iguais, em possibilidades de alcance, mas ainda cada um com seu individualismo, que deve ser respeitado por cada um de nós, respeitar a individualidade do outro, as nossas diferenças, que devem se completar passo a passo no dia a dia para caminharmos na nossa evolução. Tem alguma pergunta aí, Luzia? Algum comentário? Então, Ana Lu. Não, nenhuma. Comigo? Isso. Então, vamos lá. Bom, eu gostaria de iniciar lembrando a todos nós que, através das parábolas, que foi um instrumento didático utilizado por Jesus para transmitir os ensinamentos. Certamente todos já ouviram falar das parábolas, né, de Jesus. Nós vamos ver aqui alguns exemplos que o Evangelho nos traz. Para cada tipo de problema,
Jesus lançava a mão de uma parábola. Assim, no dia a dia, com as parábolas, Jesus aproximou-se do povo e exemplificou com os atos da época. Porque nós vamos ver, naquela época o povo ainda tinha ideias muito mal concebidas do que era a espiritualidade. Eles não compreendiam, não tinham a compreensão que nós temos hoje. E aí Jesus, com a sua mansuetude, com a sua serenidade, ele aproximava-se do povo e sempre trazia um ensinamento importante. O primeiro exemplo que eu trouxe foram as parábolas dos credores e dos devedores, que ela está no capítulo 11. Amar seu próximo como a si mesmo, no item 3, quem quiser ler depois com calma. Ele traz, nesta parábola, como nós deveríamos exercer o respeito pelo outro. Tanto que o capítulo é amar seu próximo como a si mesmo. E eu pergunto, o tema do programa de hoje é Jesus no dia a dia. Nós estamos colocando em prática o que nós estamos lendo no Evangelho? Ele trouxe as parábolas falando, olha, eu vou facilitar o entendimento de vocês. Não é tão difícil. Eu só preciso que vocês prestem um pouquinho de atenção e que vocês queiram colocar em prática. Que é isso que falta para a gente. O querer, a vontade. Às vezes a gente fala, mas é muito difícil. Mas eu ainda não estou pronto para isso. E quando nós vamos estar prontos? Para poder ter realmente esse Jesus diariamente conosco. Porque tem muitas pessoas que falam, não, mas eu rezo todo dia, eu abro o Evangelho todo dia. É muito mais do que isso. A gente precisa sentir o Mestre no dia a dia. E nós vamos sentir quando nós colocamos esses ensinamentos em prática. Segundo exemplo de parábola que eu trouxe, a parábola do bom samaritano, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Muitos de vocês conhecem, fora da caridade não há salvação. A gente até fala isso, né? No dia a dia, dependendo da situação que a gente esteja passando, a gente fala, olha, fora da caridade não há salvação. Mas nós estamos sendo esse bom samaritano. Essa parábola, onde o bom samaritano foi lá e auxiliou, sem perguntar a quem ele estava auxiliando, sem fazer qualquer tipo de preconceito. Foi lá e se doou. E não se incomodou se ia ter prejuízo, se ia se atrasar. Será que nós somos assim? O outro exemplo de parábola. Parábola dos talentos, parábola do mal rico. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamão. É aquele capítulo que fala atenção em como está a sua relação com o material, com o dinheiro, com os bens materiais. Vamos aqui interpretar de uma forma bem ampla. Como está a nossa relação com os bens materiais? Estamos muito apegados? Ou será que a gente fala, não, aqui é transitório, não preciso ficar sofrendo por causa disso? E mais uma vez, a gente traz um exemplo de que Jesus falava, preste atenção em como você está se relacionando com o dinheiro, com aquela coisinha que você tem a mais no armário e fala, um dia eu posso precisar, enquanto falta na casa do outro. Então, a gente observa por esses 3 exemplos, e eu trouxe somente 3 exemplos, que Jesus, ele exemplificava de uma forma muito ampla, como disse o título do nosso programa hoje, Jesus no dia a dia. Em todas as esferas, ele nos traz um ensinamento. Ele nos traz a possibilidade de nós refletirmos em cada área do nosso caminhar. A primeira, como eu falei, foi lá, com os credores e os devedores, a nossa relação com o outro, que é tamanha, de tanta importância, falar sobre a fraternidade,
O meu segundo exemplo foi sobre fora da caridade uma salvação. Será que estamos sendo caridosos como ele foi? E no terceiro exemplo foi, não se pode servir a Deus e a Mamon, que é a nossa relação com o material. Nós temos exemplos de como Jesus exemplificava ao povo através das parábolas. Ainda, como eu disse, sem conhecimentos espirituais ou com conhecimentos, a maior parte do povo, fundamentados nos escribas e nos fariseus. E os escribas e os fariseus, eles eram pessoas que tinham um entendimento completamente diferente de Jesus, do que era realmente de como nós deveríamos manter a relação com o espiritual. Eu trouxe a fim de exemplificar também o capítulo 1 do Evangelho, que diz: eu não vim destruir a lei. E nós tratamos, neste capítulo, no item 2, sobre Moisés. E eu gostaria de fazer uma rápida reflexão sobre essa questão, para nós vermos como o nosso entendimento, ao longo do tempo, ele foi mudado, apesar de muita gente ainda falar assim, para mim o que vale é olho por olho, dente por dente, é isso que está valendo, e acaba esquecendo dos ensinamentos do mestre. No item 2, o Evangelho nos diz o seguinte: há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica ao longo do tempo. E aí, a reflexão que eu peço para que todos nós possamos fazer agora. O que nós estamos abraçando? Porque a gente fala que a gente ama Jesus, que a gente acredita, mas nós estamos presos àquelas leis lá de trás, onde elas eram tão duras, ou nós abraçamos a boa nova que chegou com Jesus? É claro que Moisés teve uma importância muito grande para que aos poucos o povo fosse começando a compreender qual seria o novo mecanismo. Tudo tem uma fase de adaptação, uma fase de preparação. As leis mosaicas, elas tinham um caráter, essencialmente, como eu estou falando, transitório. Mas vem Jesus, pedindo para que a gente haja de uma forma amorosa, afável, para que a gente reflita sobre a nossa reforma íntima e possa dar o nosso melhor. Essa é uma questão de extrema importância, porque como no dia a dia nós estamos correndo com trabalho, com todas as tarefas da casa, com as nossas preocupações, a gente não reflete que nós estivemos lá atrás sendo preparados, muito bem preparados, irmãos? E hoje já somos capazes de colocar em prática. E é também engraçado que quando a gente estuda a parte mosaica, da lei mosaica, lá o povo na época de Jesus, a gente fala, nossa, eram bárbaros, nossa, que horror. Mas e a nossa atitude hoje? E o nosso comportamento? Será que muitas vezes não é semelhante àquele povo que era considerado tão rude? E aí vem Jesus trazendo a boa nova, trazendo novos ensinamentos, nos ensinando a ser mais amorosos. O que estamos fazendo com isso? É importante que a gente pense e não perca mais tempo nessas questões. Que o Jesus, no dia a dia, possa realmente estar ativo no nosso comportamento e nos nossos pensamentos. Não é isso, Luzia? Com certeza, se tivermos Jesus nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, com certeza iremos errar menos.
porque Jesus nos ensinou de várias formas, né? Através da parábola, como a Ana Lu discorreu aqui perfeitamente, através das suas pregações e principalmente através dos seus exemplos. Ele mostrou, né, o caminho seguro que nós temos que seguir, o caminho efetivo para o nosso autoconhecimento e também da prática do amor, porque ele encarnou entre nós para nos ensinar a como realmente amar. Como a Ana falou, tem pessoas que ainda estão presas no Velho Testamento, e Jesus veio trazendo um Novo Testamento, né? Uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de comportamento. Os seus ensinamentos nos levam a refletir sobre os caminhos, né, que estamos traçando, se estamos colaborando ou se nós estamos atrapalhando a nossa vida e a dos companheiros de jornada, as pessoas que estão lado a lado com a gente, ombro a ombro. E o Espiritismo nos recomenda a fé raciocinada, ou seja, não basta acreditar, tem que saber por que acredita. E quando nós encontrarmos essa resposta de por que eu estou acreditando nisso, nós vamos começar uma autorreflexão sobre o que temos feito para transformar essa fé em obras cristãs. E essa pergunta, ela pode nos levar a uma reflexão, uma resposta meio deturpada, porque transformar fé passiva em fé ativa não é necessariamente religião, a gente não está falando de religião quando fala nisso. Tomar a fé ativa é seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, independente se a pessoa segue uma religião, se não segue. Fora da caridade que não há salvação, não é fora da igreja que não há salvação. É na hora da dúvida, né, pensar, como Zé Mauro falou, o que Jesus, nessa situação, o que Jesus faria, o que Jesus falaria, e tentar seguir o exemplo de Jesus, que ele é o nosso mestre, nosso guia, é respirar fundo, tentar ouvir a resposta lá do nosso coração, que certamente os benfeitores espirituais soprarão nos nossos ouvidos. Essa é a presença de Jesus no nosso dia a dia. Lembremos do nosso primeiro núcleo social, que é a família. O que nós temos feito para melhorarmos o convívio com os nossos familiares? O que nós temos feito para melhorarmos as relações interpessoais, as relações profissionais, as relações com os amigos? O que nós temos feito para melhorar? Será que nós estamos colocando em prática os ensinamentos do Mestre Amado? Ou ainda estamos nos vitimizando, acreditando que a culpa é sempre do outro? Nós estamos sempre ali, do lado da razão. Acreditando ainda que a paz deve começar de fora para dentro. É o outro que tem que dar o primeiro movimento. Quando, na verdade, a paz tem que começar dentro de nós, no nosso interior. O Cristo, ele coloca à nossa disposição seus trabalhadores para nos proteger e para nos orientar nesse difícil processo de autoconhecimento, de autolapidação, porque nós somos como uma pedra bruta, né? Sendo lapidada, transformada em diamantes. Diamantes, sim. Ou se não, uma madeira, um metal, sendo transformados em obras de arte. Porque é isso que nós somos aos olhos do Cristo, aos olhos do Pai. Nós somos aquela pedra, aquele material bruto, pedra, metal ou madeira, sendo lapidado, transformado. E a gente sabe que o esmeril, ele machuca, e por isso nós passamos. Nós temos muito excesso para tirar, por isso sofremos, por isso ainda tropeçamos. E é dessa forma que Jesus vai nos lapidando, nos esmerilhando, para que nos tornemos pessoas melhores, pessoas do bem, ou como diz um amigo meu, gente da melhor qualidade.
que vamos chegar lá. Saímos do zero e vamos chegar a espíritos puros. Jesus nos estimula a observar tudo que está em volta, a existência, observar o outro, observar a nós mesmos e refletir sobre isso. E ao trazer essas questões para reflexão, Jesus nos ensina a conhecer as coisas através da análise, mostrando a fé e que ela pode sim ter como base o raciocínio, e esse raciocínio baseado na razão. É um estímulo à experiência prática daquilo que ainda é muito subjetivo para muitas pessoas. Então, nós colocamos em prática aquilo que para muita gente ainda é teoria, para nós também ainda é teoria, para a gente conseguir transformar essa teoria em prática. Jesus, ele está presente em nossas vidas em cada acontecimento, nos bons e nos não tão bons assim. Tudo é aprendizado, tudo é fortalecimento para o nosso espírito imperfeito. Nós temos que entender que nós nunca estamos sozinhos. É o buscai e achareis. Bata que a porta se abrirá. Nós temos essa ferramenta preciosa ao nosso alcance. Jesus se colocou à nossa disposição há milhões de anos. Basta que tiremos, esse pé do acelerador, respiremos fundo, nos conectemos ao Pai, nos conectemos a Jesus, que é o nosso irmão maior, que zela por nós. E quando nós fazemos isso, a resposta sempre vem. Vamos abrir a porta dos nossos corações para Jesus entrar. Ele está ali, de pé, esperando pelo nosso convite, esperando que nós possamos, permitamos que Ele entre. Vamos abrir os nossos corações para o bem, para o bom, para o belo. Vamos abrir os nossos corações para Jesus. Zé Mauro? Isso aí, né? Pois é, Luzia, temos que deixar ele entrar, né? Como você falou, ele é um cavaleiro educado, né? Achei muito interessante. Ele é um cavalheiro, o cavalheiro educado. Ele só entra se a gente permitir. Ele está ali na porta, esperando ser convidado. E esse finalzinho aí que você falou, temos que abrir nosso coração para ele entrar. A gente fica, peraí, aí olha no olho mágico, e tá ele aí. Às vezes é medo, sei lá. Mas a gente está sempre falando dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, tudo que ele trouxe. Mas nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 9, uma mensagem que traz uma ideia muito bacana sobre o que Jesus trouxe para nós, né? Diz assim: Cristo foi o iniciador da mais pura e sublime moral. Foi iniciador da moral evangélica cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deverá fazer brotar em todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum de uma moral elevada. Enfim, deve transformar a terra e torná-la a morada de espíritos superiores para os que a habitam hoje. Que bom, né, gente? O ponto final é a lei do progresso, para a qual a natureza está submetida para que se cumpra, e o espiritismo é a alavanca que Deus utiliza para fazer a humanidade avançar. Então, veja aí, né? Dá até um certo ânimo, porque ele trouxe isso tudo para nós chegarmos lá. Mas vamos caminhando, né? Uns mais à frente, outros mais atrás. Vamos, como se diz na gíria, correr atrás, né? Nós sabemos que toda a doutrina de Jesus, né, irmão, está fundamentada no amor e na caridade. Jesus nos mostrou que o amor a Deus, a caridade e o amor para com o nosso semelhante, que devemos desenvolver em nosso dia a dia, e também de reencarnação em reencarnação,
Isso não é nada que a gente vá assim do dia para o outro, né? Nós já estamos aí algumas reencarnações trabalhando esse amor, estamos aqui vivendo isso novamente e acredito que ainda, pelo menos eu, vou continuar na próxima caminhando para chegar lá. Mas são essas as principais condições da felicidade para a nossa salvação, que a gente chama de salvação, é chegar à luz, né? Pô, chegamos aqui, agora sou um espírito puro, né? E da evolução para chegarmos a esse mundo superior, que é isso que eu falei, chegar à luz, chegar a um mundo superior, que um dia será a Terra que está dita aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós já estamos aí a caminho do mundo de regeneração, né? Conforme a espiritualidade já está sinalizando para a gente. E para que nós possamos estar nesse mundo melhor, que já é um degrau a mais na escala de mundo, nós temos que colocar Jesus e seus ensinamentos em prática no nosso dia a dia. Essa é a fórmula, né? Não existe outro caminho para chegarmos até lá. Às vezes nós temos a impressão, a gente vê assim na história de Jesus, né, que aqueles homens que estavam encarnados na época de Jesus e o seguiram, aqueles cristãos, tantos exemplos, e principalmente os apóstolos, né, a gente tem a impressão que eles estavam prontos, né, para aquela missão. E não é bem assim. Na verdade, eles souberam cumprir a missão. Cada um daqueles que a gente vê nessas histórias maravilhosas daqueles primeiros cristãos e os apóstolos que passaram tudo que passaram e levaram a mensagem do Cristo, souberam cumprir a sua missão. A humanidade já vinha há um tempo evoluindo, né? Chegou ao ponto, depois da revelação de Moisés, que foi a primeira grande revelação, pulso da humanidade, de estar mais preparada, né, um pouco para receber os ensinamentos do Mestre. Então, ele veio. E hoje, nós já estamos um pouco mais evoluídos, né? A lei do progresso nos vai empurrando, né? E, com os conhecimentos trazidos de Jesus, nós recebemos, então, há mais ou menos um século e meio, essa doutrina que nos traz ainda mais esclarecimento, mais luz, mais ensinamentos e, graças a Deus, né, assim como os apóstolos souberam cumprir a missão, nosso querido Kardec também assumiu e cumpriu a missão, né? E estabeleceu essa doutrina que nós estamos aí colhendo os frutos. Jesus nos disse que enviaria o Consolador prometido, né? Que nos traz todos esses ensinamentos. Na verdade, nós sabemos que tudo tem seu tempo, né? Seu momento para se realizar. E Jesus comanda isso, né? Quando ele vê, bom, já dá para mandar mais alguma coisa aqui, ele entrega para a gente e vai nos ajudando a crescer. Mas, independente disso, ele sempre esteve presente na nossa vida ou no nosso dia a dia. Soubéssemos disso ou não, em nossas encarnações passadas, antes dele vir, ele já estava ali sempre olhando por nós. Nada acontece por acaso, né? É de acordo com o que falamos aqui, com a vontade de Deus, traduzida aqui no nosso caso na Terra pelo comando de Jesus, mas tudo tem uma razão de ser. Portanto, nós temos que encarar essa realidade. Nós estamos aqui em condições não só de entender melhor os ensinamentos do Mestre que antes, mas com a obrigação de, com esse entendimento, ir colocando cada vez mais esse ensinamento nas nossas vidas. Viver com Jesus no dia a dia é viver os seus ensinamentos em nossa vida. Não adianta aquilo que a gente fala, ler os livros, decorar tudo, né? Nós temos que viver isso no nosso dia a dia. Não somos capazes de viver integralmente ainda, mas vamos nos esforçar a cada dia, a cada momento, para colocar Jesus em todos os nossos passos na nossa vida. Aos pouquinhos vamos aumentando essa inteligência, né? Cada pequeno passo dentro dos ensinamentos do Mestre vai nos levando ao crescimento espiritual e à nossa evolução.
Não é isso, Ana Lu? É isso mesmo. Agora, eu gostaria de trazer o livro A Gênese, que nos traz, quem depois tiver um tempinho, é muito interessante o capítulo 15, que fala os milagres do Evangelho, superioridade da natureza de Jesus. Jesus, o nosso irmão, aquele irmão mais velho que sabe tudo, né? Mas a gente ainda tem resistência para escutar esse irmão mais velho, e às vezes ele fala com a gente fica chateado. Mas, por outro lado, às vezes a gente elogia, fala, ele sabe tudo, me protege. Então, rapidamente, eu vou contar para vocês uma das passagens que Jesus teve, que não vai dar tempo, lógico, da gente falar sobre a dupla vista, mas vamos lá. É sobre a pesca miraculosa. Um dia em que Jesus estava na margem do lago de Genezaré, achando-se oprimido pela multidão do povo que se comprimia para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos parados na margem do lago, cujos pescadores desceram e lavavam as suas redes. Ele entrou, pois, num desses barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe para se afastar um pouco da terra. E, estando sentado, ensinava o povo de cima do barco. Quando cessou de falar, disse a Simão: avançai em plena água e lançai as vossas redes para pescar. Simão lhe respondeu: Mestre, trabalhamos toda a noite sem nada pegar, mas apesar disso, sobre a vossa palavra, eu lançarei a rede. E tendo, pois, lançado, pegaram tão grande quantidade de peixes que a sua rede se rompeu. E eles fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo seus barcos que pouco faltou para que não afundasse. Essa passagem está em Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 7. Por que eu trouxe? Porque quando a gente estuda essa passagem, a gente pensa o quê? Milagre. Nossa, Jesus, milagre. E muitas vezes, ainda hoje em dia, a gente fala, Jesus operou um milagre em minha vida. Vamos lá. Através da doutrina espírita, nós sabemos que existe um fenômeno chamado dupla vista. Não vou discorrer mais sobre isso, porque nós não temos tempo. E para Allan Kardec, a dupla vista, para que vocês possam entender qual foi o fenômeno que aconteceu aqui, é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Então, vocês imaginam essa potência no nosso irmão mais velho. E nós temos a disponibilidade desse irmão mais velho todos os dias no nosso caminhar. Todos os dias, se nós sentarmos e fizermos uma prece, Jesus, me auxilia a ver o que eu não consigo ver, com esse olho que é tão imperfeito, com esse espírito que é tão imperfeito. Então, o que aconteceu nessa passagem, para que vocês não fiquem atribuindo a algo miraculoso, que a doutrina espírita, né, nos explica que não há milagre. O que acontece no Evangelho, né, é que nós temos princípios, né, dos fenômenos psíquicos que repousam, como se viu, como através dessa passagem que eu trouxe, em propriedades de fluido perispiritual. Então, não é milagre, mas é um acontecimento que é totalmente, plenamente viável quando nós estamos falando do Cristo de Jesus. E aí, por que eu trouxe essa passagem? Porque a gente precisa pensar no quanto ele é amoroso e pode nos auxiliar no nosso dia a dia. Às vezes a gente acha que ele está tão distante de nós e nós não temos essa possibilidade de nos aproximarmos de Jesus. Mas a questão é, nós buscamos? A Luzia, logo no início, falou da questão do buscar e acharei.
É claro que quando o povo da época viu aquele feito, como eu disse, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Mas nós temos hoje tanto conhecimento, e o que nós estamos fazendo com esse conhecimento? Por isso que, mais uma vez, eu chamo vocês, irmãos, a pensarem em todo esse material que a doutrina espírita nos traz e fala, olha, eu preciso que vocês reflitam sobre essas passagens e não que façam uma interpretação automática de que foi algo surpreendente, extraordinário. Na doutrina nós sabemos que tudo tem uma explicação. Como a Luzia falou, a fé raciocinada. E o nosso mestre nos convida a exercermos essa fé raciocinada diariamente. Eu trouxe essa questão também porque, às vezes, a gente está passando por um problema muito difícil. E aí a gente esquece de chamar esse irmão para o nosso lado, de falar, Jesus, me auxilia, me ajuda a solucionar essa questão com a fé, me ajuda a solucionar essa questão, como você deu como a gente trouxe a questão, né, da pesca. O nome do título é Pesca Miraculosa, mas não tem nada de miraculoso. Então, que a gente possa lembrar desse Jesus atuando no dia a dia desses pescadores, que sejamos como esses pescadores, estejamos prontos e dispostos a acompanhar, a estarmos ali vivenciando os milagres, que não são milagres assim, do nosso Mestre Jesus. É verdade, eu acho que tem uma mensagem aqui, Ana, peraí. Como sempre, um estudo para refletir sobre a nossa conduta e se efetivamente estamos fazendo nossa reforma íntima. É isso aí, Maria Isabel. Precisamos refletir bastante, né? Bastante. E como você disse, parar de acreditar que é milagre, né? Uhum. A gente não pode mais acreditar em almoço grátis. Nós já aprendemos que Deus ajuda o ser humano através de outro ser humano. Não porque Deus, né, precisa de nós, ou porque Jesus precisa de nós, e sim porque nós precisamos exercitar esse amor universal, esse amor sem condicionantes. Assim como o amor do Cristo, desse irmão mais velho, tem por nós, que encarnou apenas para nos ensinar a amar o que é o amor. Assim, da mesma forma que ele nos ama, a nos incentivar à prática do bem, a nos fazer acreditar que sim, nós somos possíveis, que podemos quebrar essas bolas de ferro que vamos arrastando por milênios, que já está pesando nos nossos pés. Nos ensinou que é dando que se recebe, que o universo ele funciona como um bumerangue, nos devolvendo tudo aquilo que emanamos. Então, sejamos mais vigilantes e procuremos emanar energias positivas, boas atitudes, palavras edificantes, gestos amorosos, pensamentos elevados. Quanto mais ofertamos bons sentimentos, mais eles vão se multiplicar em nossas vidas. É o dar e o receber. Vamos fazer a nossa parte, que é a menor parte, porque a parte da espiritualidade, a parte de Jesus, é muito maior do que a nossa. Então, vamos arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Zé Mauro. Isso aí. Zé Mauro estava pensativo. Eu estava aqui, eu acabei de ler uma mensagem, depois vou comentar, mas nós falamos de viver os ensinamentos do Evangelho, né, no dia a dia, e uma maneira de começarmos isso é da forma mais simples, né, enraizando esses sentimentos, esses ensinamentos naquelas pessoas mais íntimas da nossa vida. É natural isso, né? A gente vai começando a amar os parentes, o pai, a mãe, irmão, filho, esposo, esposa e tal. E aí você vai ampliando isso, né? Até conseguirmos chegar à plenitude, que é aquela de amar a Deus, todas as coisas, do próximo para si mesmo,
E aí vem amarmos até os nossos inimigos. Isso a gente fala, caramba, como é que é isso, né? Mas a gente chega lá. Isso nada mais é que empatia, perdão e o fim do orgulho e da vaidade. Eu queria deixar aqui, é claro que só a gente se transformando, nós vamos transformar o planeta, né? Quanto mais a gente acelerar a nossa transformação, mais rápido chegaremos aos mundos superiores. E Paulo, em Colossenses, tem uma mensagem em 3:23, muito interessante, que ele diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Olha que coisa linda Paulo está nos dizendo. Quando fizermos algo por alguém, que façamos pensando como se estivéssemos fazendo ao Senhor, a Jesus. E Jesus disse, né? Aquilo que fizerdes aquele pequenino, estarás fazendo a mim. Quando tive sede, me deste água, quando tive fome, me deste de comer. E Paulo traduz aqui nessa linda mensagem. É isso aí. Ana Lu. Bom, para encerrar, eu trouxe a mensagem que está no livrinho Pão Nosso, o Cristo Operante, a lição 35, que nos diz o seguinte: o Cristo Operante. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Ninguém se furtará impune a percentagem do esforço que lhe cabe na obra do aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de trabalhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar, séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. É muito material a refletir, vamos todos nós refletir durante a noite. E gratidão pela companhia de vocês aqui para debater um papinho sobre, mais uma vez, sobre os ensinamentos do Mestre, sobre ele em nossas vidas. E vamos dar boa noite aos nossos amigos. Vamos lá. Tia Edila, boa noite, minha tia linda. Murilo, bom ter você aqui conosco. Murilo, boa noite. Maria Isabel. Célia Zacarias, irmãos queridos, prazer e honra estar aqui. Excelente noite de estudo para todos. O prazer e a honra é sempre nossa em recebê-la, Célia. Isso aí. Obrigado. É isso aí. Ana? Luciana, eu vou. Oi, amor!
Esse comentário aí, Luzia, que a Maria Isabel tinha feito, que eu estava lendo, quando você comentou sobre o outro comentário dela, ela diz aí, ao dormir em nossas orações, refletir sobre o nosso dia e como foi lembrado por você o que Jesus faria. Lembra o conselho de São Luís lá no final do livro dos Espíritos, Maria Isabel. Isso mesmo, ao dormir ele disse que analisava o que fez de errado e o que fez de certo. Vamos lá. Cilda, boa noite. Marcos Brandão. Maria Isabel, como sempre, um estudo para refletir sobre as nossas condutas e se efetivamente estamos fazendo a nossa reforma íntima. Célia Zacarias, muito obrigada por mais essa oportunidade de aprendizado. Célia, gratidão, boa noite. Marcos Brandão, estou presente, cheguei um pouquinho atrasada, excelente noite. Importante que está aqui, Marcos. Está aqui. Isso. Maria Isabel, gratidão. Nura, querida, que bom tê-la aqui. Boa semana para você também. Abraço, melhoras. Bom, vamos orar para agradecer por esses momentos que passamos juntos, refletindo um pouco sobre os ensinamentos do Mestre. Ana, você faz para a gente a prece de agradecimento? Sim. Vamos então, irmãos, unir os nossos corações por esses momentos que nós passamos refletindo sobre esse nosso irmão, Mestre Jesus, o Cristo operante. Que nós possamos todos os dias sermos gratos por tudo que chega até nós, pois sabemos que Ele nos ama incondicionalmente e quer o nosso melhor. Então, Jesus, neste momento, nós te agradecemos com todo o amor que há no nosso espírito, por esta oportunidade de estarmos conhecendo um pouquinho mais da doutrina espírita, por esta noite que foi banhada de serenidade e de paz nos nossos lares. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Boa noite, queridos amigos. Boa noite aos amigos que não conseguem colocar a mensagem, mas sempre está aqui, ou que vão assistir mais tarde. Gratidão enorme a todos vocês. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia. Boa noite, Ana Lu. Boa noite a todos, irmãos. Como a Luzia disse, os que estão presentes, os que vão assistir depois, aqueles do plano espiritual que nos acompanharam também. Boa noite a todos. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, queridos amigos. Obrigada pela companhia e até a próxima terça-feira com mais um programa Viver no Mundo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.